E aí, pessoal do nono, mais uma vez trazendo uma aula de história com slide, finalizando o assunto sobre Segunda Guerra Mundial, começando pela entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, a guerra na região do Pacífico foi marcada pelas conquistas japonesas no leste asiático. Desde a década de 1930, o Japão buscava dominar essas regiões em busca de matéria-prima para suprir a demanda de sua industrialização. Em 1941, o Japão já dominava as cidades de Xangai, Nanquim e Pequim, na China, a região da Manchúria e a Indochina. E essa expansão japonesa ela acontece muito antes da Segunda e até da Primeira Guerra Mundial, lá no seu processo de industrialização no finalzinho do século XIX, ocupando áreas que hoje correspondem às Coreias, a várias regiões da China, o que hoje chamamos de tigre asiáticos, enfim, para suprir essa falta de matéria-prima, o Japão investiu durante meio século em seu expansionismo militar, ocupando colônias lá no Pacífico. Essas áreas eram de grande interesse também estrategicamente para os Estados Unidos. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, você tem os Estados Unidos ali sem entrar na guerra, apenas fazendo o que ele fez durante a Primeira Guerra Mundial, que foi suprir a guerra de material bélico, de mantimentos, de uniformes, dentre vários outros artigos. É importante destacar que o expansionismo japonês como um todo ameaçava os interesses estadunidenses na região do Pacífico, e uma coisa importante frisar, que uma boa parte de tudo que era produzido pela indústria dos Estados Unidos para atender a Segunda Guerra Mundial era feito de borracha, e essa borracha ela vinha da China para as indústrias dos Estados Unidos. Em resposta ao expansionismo japonês, os Estados Unidos congelaram todos os bens dos japoneses e seus descendentes que residiam em seu território. Então, principalmente porque, ao ocupar várias regiões importantes da China, o Japão corta o fornecimento de borracha da China para os Estados Unidos, levando a uma tensão ali na região do Pacífico, somado a cada ilha ocupada pelos japoneses e fundando ali uma base militar. Então, além de congelarem os bens dos japoneses, os Estados Unidos, em resposta, vai cortar o fornecimento de petróleo ao Japão, petróleo que também era uma matéria-prima crucial para as indústrias. Então, tudo isso vai motivar um ataque em especial. O Japão, por sua vez, queria acabar com a influência do país norte-americano na região, e no dia 7 de dezembro de 1941 empreendeu um grande ataque aéreo a Pearl Harbor, base naval estadunidense localizada no Havaí. Um dia após o ataque dos japoneses, o Congresso estadunidense aprovou a declaração de guerra contra o Japão. Declarar guerra contra o Japão era declarar guerra contra o eixo como um todo, contra a Alemanha, contra a Itália e contra o Japão. É nesse momento que os Estados Unidos rompem a sua neutralidade para entrar militarmente na Segunda Guerra Mundial, coisa que ele estava só participando da guerra comercialmente. Se você gosta de filmes históricos, você pode procurar um filme muito bom para entender como se deu esse ataque a Pearl Harbor,
Ataque que dá o nome a um filme muito importante para o debate desse assunto, Pearl Harbor. Reviravolta dos aliados, claro, com a entrada dos Estados Unidos e com a entrada da União Soviética no conflito. A entrada dos Estados Unidos e da União Soviética na guerra trouxe novos rumos ao conflito. Por quê? Porque sem os Estados Unidos e sem a União Soviética no conflito, a Alemanha tinha se expandido muito rápido pelo Ocidente e também pelos Balcãs. Lá na Europa, Itália e Alemanha juntos faziam uma série de anexações no norte da África, e o Japão seguia com seu expansionismo lá no Pacífico. Então, o eixo vencia a Segunda Guerra com certa facilidade e velocidade, até a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética juntos, que acaba desequilibrando o conflito. Os ataques que ocorriam na Ásia e na Europa fundiram-se e formaram um só conflito em escala mundial, não esquecendo aí também das invasões na África. E aí, uma das partes cruciais nesse assunto é a batalha pessoal entre Hitler e Stalin. Na Europa, a primeira ofensiva deu-se ainda em território soviético na Batalha de Moscou. Entre outubro e dezembro de 1941, as forças de Stalin derrotaram o exército nazista e impediram a tomada da capital soviética pelos alemães, lembrando que os alemães eles tinham conseguido se aproximar e marcar a presença militar nos subúrbios de Paris, mas não passou disso porque na hora de conquistar a capital russa, os alemães começaram a ser derrotados consecutivamente pelo exército soviético. A Alemanha, após a derrota em Moscou, concentrou seus exércitos na cidade de Stalingrado, na qual ocorreria o principal embate entre soviéticos e alemães. O exército alemão, no entanto, estava fragilizado após as batalhas em território soviético, lembrando que nesse período a União Soviética passava por um inverno altamente rigoroso, no qual os alemães não estavam preparados para tal. Então vai haver muitas mortes, muitas baixas, muitas mutilações para o lado do exército nazista. Em 1943, o Exército Vermelho cercou os alemães e impôs nova derrota. Os soviéticos, enfim, expulsaram os invasores e avançaram em direção a Berlim. Vamos de imagem. Então, tem aí uma imagem emblemática da chegada dos soviéticos a Berlim e hasteando a bandeira da União Soviética no lugar de onde estavam as bandeiras e os símbolos nazistas. O triunfo soviético sobre os alemães teve grande repercussão mundial e serviu de exemplo para que as tropas aliadas em todas as frentes tivessem uma nova percepção da guerra, em que a vitória era evidente. Inclusive, eu vou colocar na descrição dessa videoaula uma matéria que saiu na Super Interessante mostrando e se Hitler tivesse vencido os soviéticos e os ingleses e os norte-americanos, como é que estaríamos? Então, observa aí na descrição para você ter acesso a essa matéria da Super Interessante. O fim do Reich, para quem não lembra, Reich quer dizer reino em alemão. O declínio do Reich iniciou quando as forças aliadas
promoveram uma série de vitórias sobre o eixo em diferentes regiões da África, abrindo caminho para o avanço sobre o Mediterrâneo. Então, olha, observe aí no mapa os lugares onde se travou batalhas entre aliados e eixo. E aí a vitória dos aliados, obviamente, França e Inglaterra tiveram um reforço importantíssimo do exército soviético e do exército norte-americano. Eles puderam, pela Sicília, pelo sul da Itália, ter acesso ao continente europeu e justamente depondo aí o governo de Mussolini na Itália. Em julho de 1943, então observem as datas, 43 é a derrota definitiva do exército nazista na União Soviética. Ocuparam a Sicília, lá no sul da Itália, e desembarcaram na Península Itálica, derrubando o governo de Mussolini. Já na frente oriental, depois da vitória em Stalingrado, os soviéticos esmagaram os alemães na Batalha de Kursk. Então essa foi a terceira grande derrota do exército nazista para os soviéticos na Segunda Guerra Mundial. Então aí você conta um placar de 3-0 para os soviéticos. Mas um acontecimento ainda estava para vir, que vai realmente sepultar o resto que sobrou do exército nazista. O dia D. A operação decisiva na frente ocidental ficou conhecida como Dia D, quando as forças aliadas desembarcaram na Normandia, norte da França, no dia 6 de junho de 1944. Olha, presta atenção na data. Um ano depois da vitória no norte da África, um ano depois da vitória na União Soviética. A ação envolveu cerca de 150 mil soldados, além de navios de guerras e aviões. Os aliados iniciaram seu avanço sobre o norte da França, depois libertaram Paris e seguiram para o território alemão. Então observem que de onde partiu a ofensiva dos aliados. Veio do litoral da Inglaterra. Então, partindo da Inglaterra, as forças aliadas elas passaram a ocupar o norte da França, chamado de Normandia, e recuperaram a capital francesa, Paris, para os aliados. Enquanto isso, os soviéticos libertaram a Romênia, a Bulgária e a Polônia no leste europeu. Então imagina que os anos de 1943 e 1944 foram desastrosos para a expansão nazista. Se a Guerra Relâmpago fez com que Hitler ocupasse a Alemanha Ocidental com tanta facilidade e velocidade, os últimos acontecimentos da Segunda Guerra devolveu a Hitler de forma rápida a perda dos territórios por ele ocupados. O suicídio de Hitler. Em abril de 1945, os exércitos soviéticos entraram nos subúrbios de Berlim. Diante do perigo iminente da derrota, Hitler, por meio do ministro da propaganda da Alemanha, Joseph Goebbels, convocou a população a contribuir doando cobertores, comida, dinheiro e objetos de valor para a manutenção das tropas nazistas. O problema é que era tarde demais. A imagem de Hitler e de seu exército já tinha se deteriorado muito e praticamente ninguém, a não ser os seus apoiadores mais exaltados, acreditava numa reviravolta. Muitos cidadãos alemães já haviam se aliados a grupos contrários ao nazismo. Em abril do mesmo ano, sem perspectiva de vitória e com o perigo iminente de serem pegos pelos exércitos inimigos, Adolf Hitler e sua esposa, Eva Braun, cometeram suicídio. Isso daí, claro,
para não dar o prazer dos inimigos tirarem a sua vida, ele faz isso antes. E bem noticiado nos jornais mundo afora, como está aí na imagem. Diante de todos os fatos, em maio a Alemanha assinou sua rendição. Lembrando que Hitler já tinha sido deposto, a Alemanha assina sua rendição, colocando fim à Segunda Guerra Mundial com batalhas na Europa e na África. Só que a guerra continuou no Pacífico porque ainda estava de pé o Japão. Itália tinha caído, a Alemanha tinha caído, mas o Japão permanecia de pé. Mesmo após a derrota alemã no Pacífico, as lutas continuaram. Com a resistência japonesa, os Estados Unidos decidiram pelo lançamento de bombas atômicas. Primeiro em Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945, e depois em Nagasaki, no dia 9 do mesmo mês. Então tá aí a grande explosão que foi vista no espaço. Então foi desastroso porque, além de matar vários civis, muitos foram afetados pela radioatividade e muitos foram mutilados. Devastado, o Japão se rendeu. Assim, a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim. E o Brasil na Segunda Guerra? O presidente Getúlio Vargas, desde o início do conflito, assumiu publicamente uma relativa neutralidade. Sua estratégia era desenvolver uma aliança comercial tanto com os países do eixo quanto os países aliados. Além disso, Vargas ambicionava construir uma usina siderúrgica no país e necessitava de investimento. Isso porque Vargas tinha um projeto de tornar o Brasil um país industrial. Mesmo sendo um presidente de ideologia fascista, Vargas ele vai manter a sua neutralidade para garantir a melhor oferta de investimento estrangeiro, se do lado dos aliados, se do lado do eixo. E aí a Alemanha demonstrou interesse em investir no Brasil e enviar a mão de obra necessária para os empreendimentos que Vargas desejava. Porém, isso não vai se concretizar. E, no entanto, Franklin Roosevelt, então presidente dos Estados Unidos, interferiu nas negociações e liberou empréstimos para a criação de uma usina siderúrgica no país. Ele foi mais rápido do que as negociações com a Alemanha. Ao receber o dinheiro, o governo brasileiro declarou apoio aos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Pouco depois, em 1942, o Brasil também declarou guerra à Alemanha, logo após ter navios mercantis naufragados no litoral europeu. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial favoreceu a criação da Força Aérea Expedicionária Brasileira, chamada de FEB, em 1943. Com o domínio do Japão sobre as ilhas do Pacífico e de parte da Ásia, regiões fornecedoras de matérias-primas, como tinha falado antes, sobretudo de borracha, foram impedidas de comercializar com os Estados Unidos. E aí que é que entra a grande participação do Brasil nessa Segunda Guerra. Diante desse contexto, Getúlio Vargas, em março de 1942, assinou os Acordos de Washington com o governo dos Estados Unidos. Segundo o documento, o Brasil comprometia-se em fornecer matérias-primas ao país norte-americano. E esse período é o período de exploração da borracha na área amazônica. Isso levando a uma verdadeira euforia de investidores no trabalho e exploração da borracha lá na região norte, incentivando uma grande quantidade de imigrações de regiões do centro, como Centro-Oeste e Nordeste, que forneceram grande parte da mão de obra para a exploração da borracha. Vamos revisar? Reveja essa aula e realize as suas atividades. Então,
Bons estudos e até a próxima aula.